Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo este vídeo é para você, autora da Lura Editorial. É um vídeo de agradecimento, em primeiro lugar, a todos que participaram da Bienal, seja direto ou indiretamente, a todos que estiveram presentes ali e aos que não estiveram presentes também, seja por motivos geográficos, seja por questões financeiras, ou enfim, de tempo, também que a gente sabe que muitos autores gostariam de estar presentes, mas infelizmente às vezes não tem tempo para ir, por questão de trabalho, etc. Mas foi realmente uma experiência incrível, foram 10 dias intensos ali, de muito trabalho. Eu também agradeço a todos os autores que, apesar de muitos deles não estarem participando da Bienal, nem com seus livros e nem presentes, tiveram a paciência, a compreensão dos prazos que foram postergados. Nós temos livros aí que eram para ter saído em 90 dias e já estão há 120 dias em produção, ou seja, 30 dias de atraso. E eu agradeço a você, autor, autora, que compreendeu que a Bienal não é apenas o foco da Bienal não foi apenas levantar ali a bola dos autores, ou enfim, ter grandes vendas, porque a gente sabe que é muito difícil, a competição é grande ali, a concorrência é grande. Eu não estou dizendo aqui no modo negativo, de que a gente tem que competir contra outras editoras, não, de modo nenhum. Eu mesmo, pessoalmente, fiz muita amizade com os diretores, editores, donos de outros estandes, né, que estavam ali em outros estandes representando as suas editoras, suas livrarias, e foi muito legal o networking ali. Mas a gente sabe que a Bienal, a competição é grande no sentido de vendas, preço, e por isso muitos autores acabam tendo às vezes achando que o livro dele vai vender, enfim, todos os 100 livros ou 50 livros, e a gente sabe que alguns livros saem mais, outros saem menos, dependendo também do público-alvo que o seu livro se destina. A gente sabe que livros de poesia, eles saem menos, a tendência é sair menos do que livros de romance, por exemplo, ficção. E dependendo da faixa etária, se você atingir, por exemplo, meninas, na faixa etária aí dos 12 aos 17, ou rapazes também, nessa faixa etária, meninos e meninas, eles tendem a comprar mais porque muitos deles vieram em escolas, estavam com um dinheirinho no bolso, provavelmente os pais deram, não fazem aquela objeção de descontos, de custo, e vão atrás do coração. Eles veem ali o livro de acordo com o gosto deles e compram. E a gente sabe que alguns livros que atingem mais o público adulto, ele tende a sair um pouco menos, por incrível que pareça, na Bienal. Embora a gente teve alguns livros que nos surpreendeu, até alguns livros de poesia, mas boa parte deles, livros religiosos saem bastante, autoajuda tende a sair um pouco mais, depende também do título, depende do público-alvo do seu livro, enfim. A gente sabe também que livros técnicos, livros jurídicos, eles tendem a sair menos, ainda mais numa feira como a Bienal, que é o público genérico, é o público secular, né? Não são públicos especializados que querem determinado tipo de assunto, ali já chegam com aquele foco, por exemplo, como em feiras de empreendedorismo, etc., onde livros de negócios tendem a sair muito mais do que livros de ficção. Então, isso tudo depende da feira e do objetivo de cada feira, né? Mas, de modo geral, eu penso que mesmo para autores que não venderam muito ou autores que venderam bem, enfim, a gente sabe que tudo é uma oportunidade. E a gente sabe que o custo para você estar numa Bienal, o custo para você estar, ou até mesmo investindo em marketing do seu nome como escritor, se você estivesse sozinho, seria absurdamente mais alto, né? A gente sabe que a Bienal, ela separou ali um espaço apenas para autores independentes no pavilhão laranja, mas eles não tendem a ter muita acessibilidade. Eu achei até chato isso, do meu ponto de vista, em relação à Bienal em si, a organização da Bienal, porque eu fiquei até com um pouco de pena de alguns autores independentes que pagaram 3, 4 mil reais apenas no stand, hein? Não estou nem falando de custos de viagem, frete, impressão e nada, de marketing, zero, não estou falando nisso, estou falando do custo do stand. Teve autores independentes que pegaram um stand de 2 metros quadrados e tiveram ali no pavilhão laranja, que é um pavilhão que era mais capilarizado, tinha mais variedades de livros, mais livros com desconto, e a gente viu ali muitos autores que não estavam tendo vendas, autores independentes, né? Então,
a gente percebe o quanto que foi interessante a Lura, e ela foi muito elogiada até por editores que passaram ali, agentes literários. Isso é um outro assunto, né, do agente business, como foi e tal, etc. Eu ainda não tenho respostas para dar, porque a gente semeou, mas a gente ainda não colheu, né? A gente está aguardando as agentes, as empresas editoras que nós contatamos ali, e esperamos algum resultado, obviamente, mas a gente sabe como também é concorrido o mercado editorial, a gente estava ciente disso. Então, assim, de modo geral, a Bienal foi realmente incrível. Ela teve uma quantidade imensa de pessoas, a gente teve uma quantidade significativamente interessante de vendas, tá? Digamos que a média de venda por dia eram de 50 livros até 100 livros diários. Eu estou falando de todos os títulos que estavam ali. E pense bem, para autores independentes, para uma editora totalmente desconhecida ainda no grande mercado como a Lura, estou falando do mercado mesmo, mercado de livrarias, porque nós nunca fomos uma livraria, nós somos uma editora, uma prestadora de serviços, e livros totalmente independentes que estão ali também saindo do anonimato. Muitos deles foram lançados ali na Bienal, totalmente novos. Para a gente foi uma surpresa, tá? Então, para mim, a Bienal ela foi um sucesso. Talvez não tanto no sentido financeiro, ela não enriqueceu a gente, não vai enriquecer provavelmente nenhum de vocês. Muito pelo contrário, a gente teve custo, eu sei que vocês também tiveram custo para expor os livros ali, eu tive custos também. Até um detalhe interessante, chegando lá nós fomos compelidos a pagar uma taxa de segurança, que na verdade a organização da Bienal, que é a FAGA, que organiza a Bienal, ela deveria ter prestado esse tipo de segurança. Mas não, pessoas ali apareceram lá nas estantes e compeliram a gente de uma forma assim, um tanto quanto, não fomos forçados, mas nós como marinheiros de primeira viagem em bienais, e estando com um estoque imenso de livros que não eram nossos, e sim dos nossos autores, nós ficamos até um pouco receosos de não pagar essa taxa, que foi em torno de 400 a 500 reais, dependendo do estande, que a gente teve que pagar ali na hora, para a gente poder ter uma certa vigilância noturna, para evitar qualquer tipo enfim, coisas piores pudesse acontecer ali, alguém roubar um livro, enfim. Graças a Deus não aconteceu nada, e a gente sabe também como é interessante que as pessoas não tendem a roubar livros, né? Até alguns autores brincavam, poxa, se ainda roubassem os livros, né, estariam adquirindo algo bom, né, que ia fazer bem a eles. Mas a gente sabe que grande parte das pessoas ali não tinha intenção nenhuma de roubar. A gente só fica preocupado em amassar um livro, de repente uma criancinha pega o livro e pode amassar, ou um livro cai no chão, alguém pisa quando está passando, porque a gente teve uma posição muito estratégica na Bienal. A gente ficou numa esquina e foi muito legal. A gente tirou muitas fotos, tivemos um grupo aí rolando no WhatsApp. Eu não estou muito presente nesse grupo, mas por causa das questões que permeiam a editora, são muitas responsabilidades para a gente tocar agora. Afinal de contas, nós ficamos quase 15 dias no Rio de Janeiro, e muitos autores estão cientes disso, né? Souberam disso, para o bem ou para o mal, né? Autores também ficaram um pouco ansiosos para lançar os seus livros que estavam ali, que não estavam na Bienal, enfim. Mas de modo geral tudo correu bem. Agradeço muito aos autores que puderam me ajudar ali. Não vou citar nomes aqui, porque se eu citar vou ficar aqui mais de 5 minutos falando a mais do que eu já falei. E, enfim, a gente sabe que muitos autores estiveram presentes, além dos autores que lançaram os livros. A gente sabe que teve autores especificamente, alguns que acabaram ajudando a gente, dando algum suporte ali, seja, tô precisando de uma fita, tô precisando de um barbante para pendurar o banner, um durex, enfim, ou alguém para distribuir marca-texto, e foi bem legal, tá? Então, muito obrigado, foi uma experiência incrível, e São Paulo promete, tá? Ano que vem a gente também adquiriu muita experiência com feiras, a gente viu o que funciona, o que não funciona. A gente sabe que Bienal é um lugar para você causar, que você tem que tratar com grandes públicos, fazer coisas legais, diferentes. Então, assim, aproveitar mesmo, porque é uma oportunidade, tá? Então, muito obrigado. Mudando agora de assunto rapidamente, eu quero falar sobre alguns projetos futuros que eu prometi.
né, depois da Bienal, que é a livrariadalura.com.br. Ela já está no ar, tá? Para quem ainda não acessou. Eu não anunciei para ninguém, não estou anunciando para ninguém, porque ainda estamos fazendo algumas alterações no site. Por exemplo, nós vamos colocar um banners, de repente, de acordo com algumas promoções sazonais. Semana do Halloween, então a gente vai pegar alguns livros de suspense, terror, enfim, livros de thrillers, enfim, toda essa linha de livros da Lura vão ficar específicos nessa promoção do Halloween. Se a gente tiver, por exemplo, uma semana de romances, então a gente vai pegar livros de romances, semana de poesias, e semanas regionais, regionalistas e tal. Então, assim, a gente tende a fazer esse trabalho como a Amazon tem feito e tem sido bem sucedida. Então, assim, é um trabalho bem interessante, que a gente pode anunciar, investir um pouco mais com anúncios, colocando alguns livros juntos nesse pacote. Ao invés de eu ficar anunciando livro por livro no Facebook, o que seria muito custoso para nós, porque o custo de um livro é um custo relativamente baixo para um investimento de marketing, nós vamos pegar alguns livros, colocar nos grupo e anunciar todos eles. Então essa é uma das informações que eu tenho para passar sobre marketing na nossa livraria. E também estamos estudando, pós-bienal, algumas alternativas de distribuição. Essa semana eu tenho uma reunião com uma distribuidora sob demanda. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre o que eles querem fazer com os livros da Lura, mas claro que todos estarão cientes, né, quando isso ocorrer, quando a gente tiver uma resposta favorável sobre isso, mas de antemão pode contar com a gente está trabalhando duro para fazer uma editora maior do que ela tem sido, né? Trabalhar além da produção. Além da produção, a gente quer também fazer um trabalho mais amplo na Lura, trabalhar com uma livraria e etc. Recapitulando, a livrariadalura.com.br, os autores que estão participando, a princípio, os livros que estão ali são livros que participaram da Bienal, mas nada impede que você, autor, autora, que já publicou com a gente, fazer parte da Bienal, da livraria. Se você tem interesse de participar da Livraria da Lura, você me escreva, tá? Porque eu acho que vai ser muito interessante para todos os autores que querem ter mais uma alternativa de venda do livro físico, tá? Não estou falando do e-book, eu estou falando do livro físico. A gente tem aqui um estoque físico em São Caetano do Sul, na nossa sede, e se você tem interesse, você manda o seu livro para mim, 5, 10 livros, seja o quanto for, e a gente vai fazer as vendas aqui e a logística aqui. Lembrando que 50% ficará para a Lura e 50% para o autor. Todos os custos de logística, frete e marketing ficam em conta da Lura. Nós não temos obrigação de divulgar o livro X ou Y, nós vamos divulgar à medida que houver a saída e dependendo, claro, como eu falei anteriormente, das promoções sazonais, como a gente quer fazer. Então, assim, se caso, por exemplo, de repente você vê um ou outro livro sendo mais divulgado do que o seu, pode ter certeza que há um estudo de marketing por trás. Provavelmente porque o seu livro, naquela semana ou naquele mês, não está totalmente encaixado no assunto. Por exemplo, se você escreve livros de terror e suspense, agora é a hora, semana do Halloween, final de outubro, porque a Amazon faz uma grande promoção sobre isso e outras livrarias vão indo atrás na rabeira da Amazon, e isso acaba fazendo com que, mesmo o Halloween não sendo uma data comemorativa no Brasil, não sendo parte do folclore nosso, etc., acabamos herdando isso, né? Pegando um pouco disso dos Estados Unidos, que realmente investe pesado em marketing nisso, então a gente acaba pegando um pouco dessa onda toda, né, de marketing que eles promovem e aproveita esse momento para divulgar o livro. Então, por exemplo, se naquela semana você não vê teu livro sendo divulgado, você não tem que ficar pensando, poxa, não divulgam o meu livro, faz 3 meses que está lá e ninguém divulga. A gente sabe como o autor é, né? Os autores, eles querem realmente, eles acham que a livraria tem obrigação de vender o livro dele, muitas vezes, mas não é bem assim que funciona. É um trabalho das duas frentes, né? Tanto a livraria quanto o autor. O autor também tem que se divulgar. O autor tem que divulgar para seus amigos, conhecidos, colegas. Pessoal, compra na Livraria da Lura, né? Indicando a nossa loja.
Se caso você quer vender o seu livro por meio da nossa loja, você também pode ter uma loja e vender por meio da sua loja, nada impede isso, né? Tá? Então é mais uma alternativa, porque a gente sabe que tem autores que, por questão de tempo, não tem uma loja ou não consegue ter tempo para administrar uma loja online. Então a Livraria da Lura, ela veio para ficar nesse sentido. E por último, eu vou falar um outro assunto, mas num outro vídeo, que eu vou mandar logo em seguida, tá bom? Porque esse vídeo já está muito longo e eu quero falar um pouco sobre um novo projeto que a gente tem, que é o projeto de um curso online para autores independentes. É um projeto meu e eu estou ali desenvolvendo. Eu quero também falar um pouco com vocês, compartilhar e também fazer uma aula ao vivo com todos os presentes que quiserem estar presentes, uma aula ao vivo no YouTube sobre como publicar o seu livro e como divulgar o seu livro, vender, marketing, enfim, tudo isso. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, pelos esses quase 17 minutos que a gente está chegando. Deixa eu terminar por aqui. Foi muita coisa, mas claro, teria muito mais coisa para contar, mas o tempo às vezes não permite, tá bom, gente? Muito obrigado por tudo e é isso aí. Vamos juntos, seguindo em frente. Até mais.